para proferir a palestra Concepção Biológica do Poder, o nosso irmão Jorge Damas, psicólogo, orador querido dos nossos congressos. Uma salva de palmas. Só se eu botasse água, o controle está aqui, né? Aqui, frente para trás. Te agradeço. Pode botar logo. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar a Brasília, o coração espiritual do Brasil, já projetada de há muito para reger a mensagem da fraternidade para o nosso planeta. É uma alegria rever amigos, abraçar os estudiosos de Ubaldi e, obedientemente, fazer a palestra no qual eu fui designado, que é a concepção biológica do poder. Essa palavra poder tem que ser entendida no sentido de chefia, né, de liderança. E essa liderança acontece na família, acontece na empresa, acontece num grupo social, acontece no Estado, como um representante político, por exemplo. Então, qual é a concepção biológica desse que tem a liderança? Primeira reflexão, antes de entrarmos na palestra propriamente dita. Nós estamos numa época de mudança ou numa mudança de época? Porque se é uma coisinha só que está acontecendo, aí é uma mudancinha qualquer. Mas se nós estamos numa mudança de era, quando nós vamos passar para a visão de regeneração, de um mundo de nova civilização, na construção da intuição, aí o conceito é um outro completamente diferente. Olha como diz Pietro Baldi na grande síntese: estamos numa grande encruzilhada da vida do mundo. A lei que amadureceu por 2 milênios impõe hoje uma revolução biológica. Então, a mudança de era, a era nova, a era do espírito, a nova civilização que estamos entrando, vamos precisar de líderes também diferentes. E líderes, como diz a grande síntese, pautada no Evangelho. Porque o que nós estamos construindo nessa nova civilização é uma verdadeira mudança biológica. Porque vai ser uma mudança de estrutura psíquica, porque vamos trabalhar com um instrumento, em termos coletivo, bem novo ainda para a humanidade, que é a intuição. Diz a grande síntese: eis então o novo mandamento, trabalho. Se vocês olharem os mandamentos de Moisés, ele não manda a gente trabalhar, né? Naquela época ainda era assim, tanto que é muito interessante que toda a Idade Média, quando nós tínhamos o conceito de nobre é aquele que não trabalhava. Veja o próprio professor Pietro Baldi, até os 45 anos não precisou trabalhar, vivia do quê? Das benesses, do dinheiro que pertencia à família. E aí ele resolve fazer da sua vida um grande laboratório e uma mudança. Surge um novo conceito: vai trabalhar. E ele vai trabalhar como professor,
para se sustentar e dar o exemplo do trabalho. Então faça do trabalho não uma condenação, mas um ato de valor e de conquista. Porque trabalho sempre deu a ideia, tanto que do salário, que é o preço do sal, que dá a ideia de escravo. Só trabalhava o plebeu. É algo de sacrifício. E a grande síntese pede para a gente mudar este conceito. Evidentemente, então, nós vamos ter que ter uma liderança, um empreendedorismo que tem que ser sustentável. Sustentável aonde? Em termos integral, nas bases do Evangelho, na nova ética, nos novos princípios que regerão a nova civilização do Espírito. E, evidentemente, nós precisamos trazer a ideia de Polião, que reencarna mais tarde como Leonardo da Vinci, né? E que nesta figura extraordinária mostra um homem aberto, um homem cósmico, né? Em que ele está mais do que preso ao quadrado da sua personalidade, solto, liberto, para buscar a liberdade do espírito na esfera. Por enquanto que nós não tivermos como chefia alguém que pensa grande, alguém que se abre, que quer ver de forma dilatada e ampliada, o trabalho sempre será moroso e pesado. Logo, temos que trazer um instrumento da criatividade. E não pode haver criatividade, repare, uma parte do cérebro só tem ali razão, né? São as maquininhas funcionando, mas nós temos que botar o lazer, a emoção, o evangelho, o bem, né? A alegria tem que estar de volta ao conceito do trabalho. Porque sem ela, o trabalho fica pesado. Um karma, para onde, né? Aquela coisa da segunda-feira, né? Segunda-feira, o meu chefe, fim de semana, a minha sogra, o mundo do cão. Então, reparem que nós temos aqui os complexos de inteligência, né? Nós precisamos trabalhar em sentido biológico, nessa integração da mente, das emoções, do corpo, né? Como o núcleo da nossa alma, nós temos que ter interesses fisiológicos, psicológicos, emocionais, racional. Nós também, o trabalho tem que favorecer a família, o sexo, quer dizer, no caso, as bases para o casamento. O trabalho tem que permitir a liberdade religiosa, tem que permitir a base mística, a integração social, atividades sociais. Hoje já as empresas estão colocando tanto isso no dia a dia, nos seus portfólios, né? A parte empreendedora, porque também tem que dar lucro, o trabalho, a parte esportiva, e também o trabalho tem que ser visto como lazer. Aí vocês falam, poxa, mas lazer? O trabalho tem que ser alegria, tem que ser satisfação, tem que ser fazer o trabalho com otimismo. Então eu resolvi pegar para vocês a definição no dicionário do OAS, um dos melhores dicionários que nós temos da língua portuguesa, da palavra lazer. Olha o que o dicionário fala da palavra lazer. Substantivo masculino: tempo que sobra do horário do trabalho e ou do cumprimento das obrigações, aproveitável para o exercício de atividades prazerosas. Então, quando você está fora do trabalho, né, é aí que você tem o quê? Prazer. O trabalho não é prazer. As suas obrigações, por exemplo, obrigações na família, obrigações sociais, obrigações políticas, nós somos seres políticos. Não é lazer, nós não temos alegria. Então nós temos que mudar o nosso conceito de trabalho. Diz a grande síntese: vos dou um novo mandamento. Quem vai comandar isso? A chefia. A chefia tem que estar na frente, nos guiando. E aí, ó, tá aí o Pedro Baldi, olha a alegria.
trabalhou 24 horas, mas também sabia, numa alegria natural e espontânea do Espírito, se manifestar. Então, aquela ideia do trabalho, obrigação, do trabalho é sacrifício, é do tempo passado. Agora nós temos que rever isso. E o balde vai pensar de forma maravilhosa. Ele vai chamar a ideia num novo pensar do chefe. Como deve ser o chefe do futuro, para que nós possamos ter alegria nas nossas construções. Então, a primeira coisa que o chefe tem que saber trabalhar é com colaboracionismo. Montar uma equipe, e vai ser o nosso último slide, uma equipe família. Por enquanto que nós não tivermos a ideia de família, e olha que nós passamos, às vezes, mais tempo no trabalho do que com a família, com aquilo que nós chamamos da família de sangue, né? Então, por enquanto que eu não trouxer esta ideia para dentro do ambiente em que eu trabalho, vai ser sempre eles os inimigos, os outros, aquele com quem eu tenho que disputar os lugares, as posições. Então, o que o balde fala da lei do colaboracionismo? A fase colaboracionista é decidida aproximação da perfeição evangélica. Se você vai criar a nova civilização do terceiro milênio e ela terá como base as leis do evangelho, você tem que trazer a ideia colaboracionista. Compartilhar. Tão em moda naquela figurinha do Face, né? Compartilhar. E a organização, então a evolução do orgânicas passa, a evolução do conjunto só pode obter-se por meio da evolução de suas partes componentes. Processo de maturação íntimo e profundo. Então, se a evolução do organismo passa pela evolução das partes, ou melhor, dos indivíduos, eu tenho que olhar atentamente para cada um. E não pode ter aquela ideia de um treinamento de massa. Cada um é um mundo próprio, com leis próprias e coloridos diferentes. Nós precisamos chegar na necessidade de cada um, na forma de ver de cada um, nas suas expectativas, nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas limitações. E como transformar esse indivíduo para haver uma evolução orgânica? Eis então que o chefe tem que ter essa visão. O chefe do futuro, diz o balde, tem que ser um homem de visão, tem que ver além. A liderança do chefe do futuro é assim, ele tem que ir na frente, ele tem que dar o exemplo. E aqui é uma passagem maravilhosa do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 1 e 2, em que diz assim. Repare que é o capítulo 26, já está terminando o Evangelho. E o texto diz assim, é Jesus falando, é Mateus falando. Terminados esses ensinamentos. Que ensinamentos? Os 3 anos que ele passou aqui pregando, com tantas parábolas, né? Com tantas visitas a níveis sociais, religiosos, problemáticos, os mais variados. Terminados esses ensinos, 3 anos ensinando, diz o texto, daqui a 2 dias vai começar o trabalho da cruz. Olha como fala. Terminados esses ensinos, 3 anos ensinando, vamos agora, daqui a 2 dias vai começar quando eu serei entregue aos homens, serei crucificado, ou melhor, é o líder que vai na frente. Ele vai na frente e nos ensina, e se tiver de carregar a cruz, carrega a cruz, não é passar a cruz para o funcionário. O funcionário ou o colaborador, usando melhor, falando melhor, o colaborador só vai levar a cruz, como Pedro carregou a cruz, depois do exemplo do mestre. O mestre tem que ir na frente, ele tem que dar o exemplo, ele tem que colocar a mão na massa, ele tem que se envolver, senão verdadeiramente ele é um chefe de superfície.
Olha o que diz o Baldi no livro Problemas Atuais, que estuda a concepção biológica do poder, aprofundando o conceito de a grande síntese. As multidões estão sempre à espera de um chefe, de modeladores, de condutores em qualquer campo, para saber o que deve fazer. A multidão fica olhando, ela está de olho no chefe. E se o chefe não dá o exemplo? Continua o Baldi. Só pode ser verdadeiramente chefe quem pertence a um biótipo do super-homem. Ainda que não apresente os graus mais elevados. Não é que você vai ser santo, mas você tem que ser melhor que a sua equipe. Olha, é sempre a locomotiva de um trem que arrasta atrás de si todos os comboios, né? Ou, em outras palavras, carrega o povo, carrega a massa. Ele vai na frente, deixando as marcas do seu exemplo. Então, vamos trabalhar esse conceito. O chefe tem que estar sempre estendendo as mãos para que o colaborador suba, para chegar também ao nível dele, para compartilhar o máximo possível o seu saber. Feitas essas reflexões, chegamos propriamente na palestra. E aí, então, sem mais delonga, vamos aprofundar na prática o que o chefe deve fazer. Eu trouxe aí 25 itens que nós vamos analisar. Apesar de ser 25 itens, a visão é rápida de Ubaldi, extremamente sintético, né? E nós vamos poder ver para e passo o que um chefe precisa. Vamos por parte. Primeiro, a psicologia do fascínio ou da adesão. O chefe tem que ter a psicologia do fascínio, ele tem que ter o magnetismo. Senão o grupo não vai ficar adeso, não vai se unir. Se ele não tiver campo magnético, né? Força de atração, de beleza, de amor, como que o colaborador vai acreditar e vai sacrificar para ele? Como que Pedro iria para a cruz se Cristo fosse alguém assim muito fraquinho? E por quê? Tem que ter a psicologia do fascínio. O biótipo, o biotipo do líder, qual deve ser o tipo dele? Só pode ser verdadeiramente chefe quem pertence ao biótipo do super-homem, ainda que não apresente os graus mais elevados. Não é necessário que seja um santo, um gênio, um herói, mas é sempre um pastor, com funções administrativas, em parte e sobretudo ação. Ele tem que administrar e tem que ser ação. E ele tem que estar na frente, não tem que ser santo, mas tem que ser um pouco melhor. E tem que ter cheiro de ovelha, tem que ter cheiro de funcionário, tem que ter cheiro de colaborador, porque se ele não tiver cheiro de colaborador, ele fica lá no escritório dele, tudo bonitinho, lá tem ar-condicionado, e aí fica cheio de papeizinhos e canetinhas e tudo enfeitado, e os funcionários sem orientação, eles sem conhecer os diferentes departamentos, né? Como? Tem que ter cheiro de funcionário, tem que estar junto, tem que participar, tem que chegar cedo, tem que sair tarde, tem que se envolver, tem que saber das preocupações particulares de cada um, dos rendimentos. O que está acontecendo? É um problema familiar? É um problema religioso? É um problema de saúde? O que está acontecendo? Aonde que aconteceu? Qual o motivo da baixa do rendimento ou da baixa de satisfação? Logo diz o Baldi, liderança é missão. Então qualquer chefe, anotem isso, hein? A gente vai a centro espírita aí aberto para procurar mentor. Todo chefe é um mentor, é uma missão. Se ele for um bom chefe. E como você sabe se ele é um bom chefe? Se ele te supervisiona e se ele te bota para trabalhar. Porque o bom chefe não é aquele que deixa as coisas caminharem para o precipício ou para a preguiça. É perceber naquilo que a gente vê no mentor. Pega o mentor da sua instituição, pegue aquele mentor que você admira, vê como ele age em termos de trabalho, como ele procede, é aquele jeito que você espera
do seu chefe. Ou melhor, se um dia você ser chefe, siga o mentor. Tem tanta gente que gosta de Bezerra de Menezes, né? Ah, porque o doutor Bezerra, como é que ele faz? Leia a biografia dele. E se um dia você for chefe, faça igual. Não queremos dizer que esse tipo biológico se nos apresente sempre em seu ponto máximo, o santo. É mais comum ele se apresentar de forma mais ou menos alta, aproximando-se do santo. Apresenta-se como um homem simplesmente honesto, moral, evangélico, que procura atender à perfeição de santidade. É interessante, Pietro Baldi adorava o livro Maquiavel, né? O Príncipe de Maquiavel. Então, olha que interessante, Maquiavel vai apresentar um conceito de chefia na Renascença, baseado em que princípio? No princípio da liderança. Para quem? Para o príncipe César Borgia. Quem era César Borgia? O filho do Papa Alexandre VI. César Borgia não era evoluído, mas ele escreve como César Borgia tem que ser um pouquinho melhor do que a população daquele nível, para ser o quê? Exemplo. Quem mais pode, olha o conceito de chefia, quem mais pode ou possui, não tem maior porção de direito, mas de obrigações. Toda autoridade não representa vantagem. Ah, eu sou chefe, tenho maior vantagem. Não, é encargo e missão. Se não for visto assim, há algo distorcido. É chefia para a vantagem do principal órgão do corpo humano de um chefe distraído dos seus princípios, que é o bolso. Não pode ser o bolso a gerenciar, tem que ser o coração e o cérebro. Os dois grandes instrumentos que um chefe deve ter. A psicologia coletiva, como atuar em grupo? Como funciona a psicologia do rebanho, do povo, dos seus funcionários, dos seus filhos, daquele país que você dirige? A que impulsos elas reagem? O conhecimento dessa técnica lhe dará a chave do domínio. Então, por enquanto que você não conhece em detalhes, daí a importância das dinâmicas, dos treinamentos, das pesquisas eleitorais, do que o povo espera, por enquanto que você não percebe bem quem é o recurso humano que você está lidando, o colaborador, você não vai descobrir, em essência, o que o rebanho espera de você também, para onde ele quer ir. E a resposta, já diz o Baldi, está no amor, sucesso. Estranho, né? Falar em chefe, e o Baldi diz que o sucesso está no amor. E para isso ele vai se utilizar de José Mazzini, que nada mais, nada menos foi do que o pensador filosófico para a unificação da Itália. Ele apresentou as bases filosóficas para uma Itália unificada. O Baldi pega o conceito dele e projeta para nós. Nada conseguireis senão melhorando. Olha ele falando para o chefe. Nada conseguireis senão melhorando. Não conquistareis o exercício de vosso direito, senão merecendo com sacrifício, com a atividade, com amor. Se não conseguireis triunfo de uma hora, seguido por tremendas desilusões. Você pode impor hoje, você consegue um determinado sucesso, daqui a pouco você não consegue mais. Vêm as tremendas desilusões. A função pastor, o contrato bilateral. Se você for pastor, ou melhor, cuidar do seu rebanho, cuidar das suas ovelhas, vai haver um contrato bilateral delas com você. E qual contrato é esse?
Os governantes são pastores de um rebanho que deles espera e exige guia e proteção. Olha o que o rebanho espera, igual os filhos em casa. Esperam guia e proteção. E você tem que ir lá no precipício buscar a ovelha. Largar todas as outras e buscar a ovelha perdida. Quais são então as qualidades que ele espera do chefe? Garantias de defesa, que dê para ele prosperidade, porque ele quer crescer, e dê para ele progresso. Se você não der isso para a sua turma, você não está sendo nem guia nem protetor. Ao chefe, então, se você der isso para ele, ao chefe, todas as honras. A riqueza, você pode ganhar mais, inclusive. Até a obediência, eu vou te obedecer. Como Pedro, vou até a cruz e vou ser crucificado de cabeça para baixo. Eu te dou todas as honras. Ao Senhor Jesus, todas as honras e glórias. Essas homenagens não são gratuitas para o chefe, mas apenas uma parte de um contrato bilateral. E por isso o povo exige, do lado oposto, o chefe tenha capacidade, que seja justo, que defenda ele. Como Pedro perguntou para Jesus, e nós? O que acontecerá com nós? Que deixamos tudo, deixamos a empresa, deixamos a família, deixamos o lar para te seguir. É um desafio, é um fascínio. E aí ele espera, em contrapartida, essa garantia, capacidade, justiça, defesa. Então, você tem que dar para ele visão e direção. Tem que dar para ele bússola e leme. Bússola para as situações rápidas. Leme para onde nós vamos. Para onde vais? É a grande pergunta. O que é a verdade? Até o filme Covardes, quando Pedro resolve deixar Roma e vai para Jerusalém de volta, porque ele achava que Roma não queria nada com Cristo, com o Evangelho. E ele vê Cristo fazendo o caminho ao contrário, indo para Roma. E ele então faz a pergunta: covarde Domini, para onde vai, Senhor? Jesus está indo para Roma, vou no teu lugar, então fazer aquilo que você não foi fazer. Aí Pedro entendeu. Quer dizer, tem que haver esse envolvimento. O funcionário tem que saber direitinho para onde se vai, o que se deseja, o que se espera. Senão ele não abraça a causa. Tem que estar isso muito consciente. Então, no governo dos povos, é hoje necessário um duplo trabalho. Se você é governante, duas coisas. O teórico, que vê longe, que descobre e indica a meta. E o prático, analítico, que realiza a ação. Então, o chefe tem que dar para ele, em termo teórico, deixar bem clara a meta. Em termo prático, a ação. Ele agir. São necessárias duas vistas. Uma para horizontes longínquos, outra para continentes próximos. A primeira, diz o balde, é bússola, a segunda é leme. Esse é funcionário bem treinado, é bem dirigido. É interessante a gente ver a mensagem de Bittencourt Sampaio no livro Instruções Psicofônicas. Título da mensagem: Jesus está no leme. Olha o que falou Goethe: o mais importante da vida não é saberes aonde estás, mas sim para onde vais. Por isso que o Cristo apontava o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus virá. Eu vos prepararei um lugar. Se não disser isso, o colaborador não entender, não vibrar, não se fascinar, ele fica onde ele está mesmo. Ele tem que ser arrastado por ideias. Aquilo que disse Pedro, é genial, Pedro.
Jesus pergunta para os apóstolos: vocês também vão me deixar? E Pedro diz: Senhor, para onde nós vamos se tu tens a palavra de vida? Para onde? O que eu vou fazer da minha vida? Não tenho mais nada, não me interessa mais nada. O que me interessa é te seguir. Você é vida para mim. Para onde nós vamos, Senhor? Aí Jesus aponta o caminho. Para você, Pedro, cruz. Olha que coisa. E ele abraça João Evangelista. Perguntei para esse meu amigo aqui. Ele aceitou a cruz que Jesus oferece. Capítulo 21 de João. Ele ainda quer saber o que vai acontecer com o amigo, né? Então está aí o filme, não deixem de ver ou leiam o livro. Leiam o livro e vejam o filme, Covarde. E vocês vão ver o Cristo apontando o caminho para Pedro. E olha que interessante, é o que Pilatos pergunta para Jesus. E o Pietro-Baldi analisa isso no livro da Nova Civilização do Terceiro Milênio. Que é veritas? Ou melhor, o que é a verdade? E a gente sabe que Jesus ficou em silêncio. 400 anos depois, São Jerônimo explica esse silêncio e por quê. Et vici edit, ou melhor, nunca Pilatos poderia entender. É um anagrama. Se vocês pegarem cada palavrinha do que é a verdade, vocês vão construir a frase embaixo, como São Jerônimo fez 400 anos depois. Sabe o que está escrito ali? Na linguagem do nosso Pilatos? Ele nunca poderia entender, por isso o silêncio. É o homem que está na sua frente. Mas Pedro entendeu. Tanto que Pedro não faz essa pergunta para ele. E Pilatos ficou tão fascinado com essa pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? Que quando, 2 anos depois, ele foi destituído do poder de prefeito de Roma, nas terras de Israel, ele vai exilado para as Galhas, e lá ele fica: o que é a verdade? O que é a verdade? E assim vai ao suicídio. É o homem que está na sua frente. Mas por enquanto que você não entender o teu chefe, o que é a verdade, o que ele quer propor, qual é a meta dele, qual o significado, quem é ele, se vale a pena se arriscar por ele. A psicologia da insaciabilidade. Não esqueça que o funcionário quer comer, quer amar e quer aprender. São 3 coisas importantíssimas. E se você não der isso para ele, ou para os seus filhos, ou para a sociedade, ou para o país que você dirige, vai ser complicado. Deixar um país com fome é desagradável. Não permitir que ele ame, ou que ele tenha as suas distrações de alegria e satisfações, vai ser difícil. Um país sem escola é complicado de administrar. Sem ensinamento. Então, aqui nós temos os 3 instintos básicos de todo ser humano: fome, amor e evolução. Diz Pietro-Baldi no livro Problemas Atuais e Nova Civilização do Terceiro Milênio. E se é assim, e nós temos que saber que no conceito macro o homem é assim, eu tenho que prestar atenção na minha equipe. Assim, as 3 leis, fome, amor e evolução, são 3 degraus consecutivos, o primeiro dos quais serve para passar ao segundo, o segundo para alcançar o terceiro. A meta final de tudo é a subida. O funcionário chega lá desesperado, como agora nesse momento crítico que nós estamos, de 13 milhões e meio de desempregados, ele chega lá aflito porque há anos ele procura emprego e ele aceita algo porque ele está com fome. Depois que ele come, ele quer se distrair, ele quer amar. E depois, ele quer aprender alguma coisa, quer crescer, quer progredir. Isso tem que ser visto. Se esses sinais, podemos dizer, de compra da chefia, ele está te comprando. Se esses sinais não forem correspondidos, há fracasso. O Baldi diz que então tem que haver um equilíbrio entre vantagem e rendimento. É sempre a ideia do salário, né? Quando você entra, quanto que eu vou ganhar? Eu quero é ganhar mais. O que vale do meu emprego é quanto eu ganho. Essa é a vantagem? Qual o benefício que ele me dá?
Então diz o balde: não há naturalmente correspondência entre a soma de bens acumulados e a quantidade de prazer obtido. Você pode ter um excelente trabalho e estar desmotivado. É o caso dos belos países mais ricos da Europa, a exemplo da Suécia, da Finlândia, com alto índice de suicídio. Quantos chefes nós temos aqui mesmo e conhecemos, de grandes empresas, dedicados e que estão envolvidos com droga, com desequilíbrio sexual, com depressão, tomando tantos e tantos psicotrópicos. Como a satisfação, vantagem? As duas progressões não acompanham-se paralelamente. Olha como fala o professor. A primeira é geométrica, a segunda é aritmética. Você pensa muito em salário. Se você não pensa naquilo que você gosta, não adianta nada. Vai chegar uma hora que você vai trazer isso para o teu corpo. São marcas que vão gerar desequilíbrios psicológicos e biológicos. É engraçado que eu tenho uma paciente no consultório que na primeira vez que ela chegou lá, falou assim: sou independente, muito independente, ganho bem. Quando ela começou a falar os problemas, eu tive, como assim, eu vou pegar mais um pouquinho da água, porque eu não estava já aguentando de emoção, de tanto sofrimento. De quem é dependente, de quem ganha um bom salário, está muito bem estabilizada no caso, e não é feliz. A satisfação diminui, diz o professor Ubaldi, na razão direta do aumento dos bens. Quanto mais você tem bens, você quer uma casa própria, você quer os melhores aparelhos, quer os bons carros, e daqui a pouco você quer uma casa de campo, mas a satisfação vai diminuindo. Desse modo, a própria unidade de medida frutifica cada vez menos. Quanto mais tem, mais você é insatisfeito. E quanto mais bota gente para tomar conta dos seus bens. É um sofrimento. Um sofrimento, o rico não poder ir à praia, né? Tem que levar uma ação de gente para ficar olhando ele, tomando conta. Que nem um rico lá no Rio, botou toda a defesa no carro dele, tudo, protegeu, botou todo o carro blindado, esqueceu do teto. O homem pode dirigir o fator exterior da acumulação de bens e não pode comandar o fator interior do rendimento. Você pode comandar o teu salário, mas satisfação interior, se não passa pelo amor, pela autorrealização, como diz Maslow, no alto da sua pirâmide do desenvolvimento pessoal, você não é feliz. Então, diz o balde, o chefe tem que aprender a dominar qualquer ambiente novo. A vida muda, as necessidades mudam, novos departamentos precisam surgir na sua organização, nova necessidade dos seus filhos, os filhos já estão num mundo completamente diferente dos pais, completamente longe do mundo dos avós, e você tem que dominar aquele ambiente novo. E como fazer isso? Diz o nosso, agora Maquiavel, citado por Ubaldi, ele precisa do domínio de regiões totalmente diferentes. Naquela época de Maquiavel, o domínio das línguas, dos costumes, das instituições. Se o seu filho é viciado em joguinho, em internet, você tem que conhecer isso. Se há novos ingredientes de desenvolvimentos tecnológicos, da informática, a sua empresa tem que acompanhar. E você tem que estar a par, você tem que tirar tempo para se envolver com isso. Não adianta só comprar no mercado. Aquelas coisas prontas, será que está do tamanho da necessidade da sua organização? O que você conhece daquilo? Está comprando o quê? Gato por lebre? Olha como fez o Zagallo. Ele entrou lá, Eles iam bater o pênalti. Ele era o quê? Assistente de treinador. Mas ele entrou no campo, ele se envolveu. Foi lá, conhecer a outra região. Ele entrou lá, domínio de outra região. Qual é a língua do jogador? Falar na língua de cada um. Chegou para cada um.
Para Romário, ele não precisa dizer, você tem que chegar lá, bater o pênalti assim. Romário sabe aquilo de trás para frente. Mas para um outro jogador que não tem tanta segurança, ele teve de dar a técnica, mostrar em detalhe como ele tinha de fazer. E se ele não se envolve, a equipe não se motiva da tal forma como nós ficamos motivados nesse jogo extraordinário. Logo, vá, diz Maquiavel, linguagem de Maquiavel, vá residir lá no local, vai residir na empresa, vai lá visitar aquele departamento, vai lá ficar junto com seus funcionários, almoça com eles, saiba qual é a necessidade, qual é a dificuldade. Presente, ou melhor, estando presente no local, não um chefe ausente, vê nascerem as desordens e logo pode contorná-las. Tem que estar presente. Qual o problema? Qual é a fraqueza? Qual é a dificuldade? Ah, é essa? Vamos agir. O que fazer? Discórdias atuais e futuras. Como existem essas discórdias em família, né? As discórdias políticas, nas empresas, já estão acontecendo, e aquilo que já está, podemos dizer, incubado para ser gerado. O Balde explica: precaver-se contra essas situações. Não deixa a coisa crescer como fermento. O fermento leveda a massa toda e a falsa. Então, há uma citação de Maquiavel, maravilhosa no livro O Príncipe. O médico dos tísicos. No princípio, o mal é fácil de curar e difícil de diagnosticar. Mas, com o passar do tempo, não tendo sido nem reconhecido nem medicado, torna-se mais fácil de diagnosticar e difícil de curar. Quando o mal está nascendo, a gente logo sabe o que é. Olha lá, no princípio, é difícil diagnosticar qual é o mal, mas é fácil de curar. A feridinha é pequena, mas depois que desenvolveu, aí você vai diagnosticar, é câncer, é metástase, está generalizado, e aí é difícil de curar. Então tem que agir logo no início, não pode adiar, não pode deixar para amanhã. A vida é luta, a vida é guerra, a vida é difícil, e o chefe tem que se preocupar com a ovelha, senão o lobo vai lá e ó, sabe o que é isso, né? Já era. Você perde espaço, perde terreno. Tem que estar atento desde o princípio. Então é a pedagogia do erro e dor genética. Em um mundo perfeito, diz o Balde, onde tudo possui significação própria, se o mal existe, deve ter um objetivo, rendimento certo, exercer função. Nos equilíbrios da lei, até o mal se torna útil. Mas então, se houve lá um problema e você tem que agir imediatamente, qual foi a função dele? Qual o aprendizado que você vai ter com aquele problema? Com aquele erro? Aí tem que fazer a radiografia. Tudo bem? Agora tem um erro que um chefe não pode fazer. Esse é mortal. E se ele fizer, com certeza vai ter uma revolução e ele vai perder o seu cargo. Explica Maquiavel. Abstenha-se, no entanto, né, o chefe dos bens alheios, dos seus funcionários, pois os homens esquecem mais depressa a morte do pai do que a perda do patrimônio. E não vamos dizer que Maquiavel é evoluído. Pietro Baldi coloca no livro Problemas Atuais que ele deu uma bufetada na cara da humanidade, porque ele disse para a humanidade: é assim que você se comporta, é assim que você é, esse é o teu nível, e o órgão mais sensível do homem é o bolso. Olha o que fala Maquiavel. Você pode cometer o erro e o erro tem uma função biológica. A tua equipe pode cometer o erro e tem uma função biológica. Vai lá e resolve. Agora, não cometa o erro de mexer no salário deles. Ele pode até te engolir. Ele não vai esquecer. E na primeira vez vai ser cobrado tintim por tintim. Inclusive na outra reencarnação. E na outra.
Porque nós estamos com os nossos chefes que nós prejudicamos no passado. Ora, ou não. Tá certo? Nós estamos com a família certa, mas também nós estamos na empresa certa, com o síndico certo e com o chefe certo. E na sua família, até o cunhado faz parte do projeto reencarnatório. Cuida. Sogra não é parente. Já disse um orador, não sou eu que estou falando, foi o outro orador que não evitar a guerra. A vida é luta. Olha o que nós falamos. Não adianta. Esse probleminha aqui. Eu não quero. Hoje, sexta-feira, não quero me apurrinhar. Deixa isso para depois. Depois eu resolvo. Aí, o fermento está lá, está levedando a massa toda. Então, não evitar a guerra. A vida é luta. Escreve o Maquiavel. Não se deve jamais deixar uma desordem prosperar para evitar uma guerra. Porque uma guerra não se evita. Somente se posterga com desvantagem para si mesmo. Quando se fala guerra, não é guerra de sair matando de arma, nada disso. Quando se fala guerra, se tem um problema, tem que ser atacado. O que houve? Como tratar? O que resolver? Chama o funcionário, fala com ele. Chama o filho, fala com ele. Vai deixar o filho passar o fim de semana, que você só quer falar com ele na segunda-feira, com um erro, com um problema? Como? Essa é a tua função. Deus te deu essa função como chefe, como pai. As rédeas da liberdade. E aí? Funcionário quer ter liberdade? Pode. Para quem você dá liberdade? Até quando você dá liberdade? Criança tem direito à liberdade? Até quando? Que tipo de liberdade? Liberdade ou libertinagem? O que se deseja? Então, tem que se ficar atento. Explica o balde. Aqui nós temos a carta do tarô, número 7, onde que Hermes Trismegisto sintetizou um princípio maravilhoso, egípcio, colocando que o cavaleiro, ele, somos nós, a personalidade, ele tem que estar ali, dominando as rédeas dos seus impulsos. Há impulso que quer ir para um lado, há impulso que quer ir para o outro. E ele tem que puxar as rédeas. E o que acontece com as rédeas do cavalo? Ela brida o cavalo. São aqueles ferrinhos que estão aqui do lado. Aquilo machuca o cavalo. Aí ele obedece. Mas o chefe ou o cavaleiro só vai fazer isso quando? Quando o cavalo está em desordem. É para benefício dele e do próprio cavalo. Então, puxar as rédeas da liberdade. Olha lá, diz Maquiavel. Quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver livre e não a destrói, será destruído por ela. Olha a desordem que ficou o nosso país em termos de situações jurídicas. Não se puxou as rédeas. A corrupção para tudo que é lado. Acostumaram a viver assim. Como pode? E agora nós estamos, já vimos 2 transparências aqui em outras palestras. Nós estamos em época de destruição. Nós estamos em época de destruição para terminar? Não, para limpar o terreno. Porque se não fizer isso, ela vai nos destruir. Se não cuidar, ela acaba contigo. Continua pensando Maquiavel. Seria bom ser considerado liberal. É muito bom um chefe liberal. No entanto, a liberdade usada de maneira ostensiva te prejudica. Para quem dá liberdade? Romário pode ficar sem treinar? Sabe tudo da pequena área. Com todo respeito ao Júnior Baiano, pode? Não pode. Tem que ir no treino. E tem que dizer para ele de forma bem clara: meu filho, quando a bola chegar aí na defesa, chuta para fora. Agora nunca para trás, chuta para frente. Para trás é o teu gol, meu filho. Tem que explicar. O Romário vai lá e faz o que você sabe. Tchau. Então, para cada um, você dá um tipo de liberdade. É natural.
é fruto da maturidade. Isso tem que ser visto. E tem que ser trabalhado de tal forma para o outro não ficar melindrado. Tem que ser entendido que um filho mais velho tem mais direitos e liberdade do que um bebezinho, não é assim? Um filho mais velho pode ligar o ventilador, o filho mais novo não pode ligar o ventilador. Isso é uma maldade? Ué, é natural. Ele ainda não tem domínio daquela tecnologia. Ele vai colocar não só a vida dele em risco, mas a da casa. Olha a frase: meu Deus, dê-me sabedoria para entender o meu chefe, porque se não me der força, eu vou bater nele. Você vai deixar isso acontecer? Não pode. Então, toma as rédeas. Quem controla a carruagem é você, não são os cavalos. Já diz Hermes Trismegisto. Olhe bem, quem controla a carruagem é você, não são os cavalos. Os cavalos estão sobre a sua orientação. Diz o Balde, então, que nós estamos numa nova ordem. E uma nova ordem precisa de um novo método. O chefe de hoje tem que ser diferente do chefe de amanhã. Não há coisa mais difícil de fazer. Olha o que é mais difícil. Não há coisa mais difícil de fazer, mais duvidosa de alcançar, ou mais perigosa de se manejar do que o introdutor de uma nova ordem. Aquele que vem trazer uma nova verdade, ele é a causa de escândalo. Todos passaram por sofrimento. Gandhi levou 3 tiros, Joana d'Arc foi para a fogueira, Cristo foi para a cruz. Não é fácil, é difícil, é uma coisa duvidosa, perigosa, ele introduzir uma nova ordem. Sendo assim, se o chefe quer mudar as coisas na empresa e nós não gostamos de mudança, é interessante que quase sempre, repare, desde o início do congresso você está sentado no mesmo lugar e no mesmo lado. Se nem aqui você gosta de mudar de lugar, observe a você mesmo. Imagina quando chega um chefe e diz assim: olha, mudou. Agora, dada a nova situação econômica, nós vamos ter tal situação, assim, 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 e vamos ter tais princípios. Não é fácil introduzir. Todo mundo reclama, ninguém quer mudar, todo mundo diz: isso não vai dar certo, isso é um problema, isso é complicado. O líder tem por inimigos, diz Maquiavel, todos aqueles que se beneficiaram com a antiga ordem, e como tímidos defensores, todos aqueles que as novas instituições beneficiariam. Essa timidez nasce em parte do medo aos adversários e da incredulidade. Ele olha sempre para o colega do lado, quando o chefe diz que vai fazer uma coisa nova. O colega do lado faz assim, que quase sempre é aquele mais rabugento. Não vai dar certo. Aí ele pensa assim: então não vai dar. E se eu disser que vai dar, eu tenho medo dele. E também, o que eu mais acredito é que sou incrédulo. Não acredito nesse chefe. Eu prefiro acreditar nesse que está aqui do lado e que faz. E aí gera um caos. Você tem que perceber essas emoções e trabalhar com essas emoções. Assistentes mercenários. Aquele funcionário que você resista, que ele só quer saber de dinheiro. Ele entrou ali, quis aquela posição, aquela situação, porque ele está de olho em dinheiro. Cuidado, ele é mercenário, ele não ama aquela família, ele não ama você. E na primeira oportunidade ele vai botar a família contra você, vai botar a organização contra você e vai te dar uma rasteira. Ele te deixa por qualquer coisa. Qualquer jogador aí, ó, me dá tanto, eu vou embora para a Europa. Adeus, fui. E ele tinha acabado de fazer isso, ó. Beijar a camisa do time dele. E ele vai fazer isso no próximo gol que ele fizer no outro que pagar mais. Os capitães, que são os subchefes, esses são perigosos, né? As chefias intermediárias, se são mercenárias, ou são homens excelentes nas armas, sabem lutar bem,
ou não são. O que acontece se você tem um subchefe assim? Se forem excelentes nas lutas, não poderás confiar nele, porque sempre aspirarão a uma grandeza própria, quer arruinando a ti, seu patrão, quer oprimindo os outros com a tua vontade, contra a tua vontade, te prejudicando contra os outros, falando mal de você. Agora, se o cara não é bom, não é um capacitado, e se não forem esses subchefes preparados, homens valorosos, por isso mesmo só são ruins. Então, preste atenção. Observa, se o cara está ali por dinheiro, não é interessante. É igual você botar uma professora que está interessada só em dinheiro para cuidar da moral do seu filho. Qual é a moral que seu filho vai ter? Ah, mas isso é o meu filho, você está falando dos funcionários, mas por enquanto você não trouxer esse conceito de família para dentro da sua organização, por enquanto que o presidente não tiver essa ideia, é minha família, esse povo são meus filhos, falta muito, mas nós vamos conseguir. Está demorado essa ideia de presidente pensar que a gente é filho dele, tá certo? Está demorado, mas não importa, mas por enquanto que não tiver isso, está aí, não dá certo. Você tem que, então, se não pode confiar em mercenários, você tem que fazer um exército próprio. Vai construir a tua equipe, vai construir a tua família. Veja Maria e José, os anjos apareceram para Maria, o anjo apareceu para Maria e para José. O anjo falou que Jesus era o Messias. Maria e José sabiam disso. E diz Lucas que quando o menino fez 12 anos e a família levou ele no templo judeu, para se apresentar aos sacerdotes, diz lá a passagem, várias vezes eles já faziam isso. Ah, que interessante. Maria e José, sabendo que Jesus é o Cristo, não perguntou que religião ele queria ter. Levou Jesus para o templo que eles frequentavam, porque é compromisso dos pais, não pode deixar, quando meu filho crescer, ele decide se ele quer Deus ou não. Como? Você tem que levar, evidentemente, nós não podemos ficar de forma arbitrária, nós temos que estar junto, com consolo, com carinho, trazer para dentro de casa a ideia do bem, a ideia de Deus, desde pequenininho, desde o ventre, antes de nascer. Antes de você casar, já deve fazer culto do lar, presta atenção. Antes de casar, você já tem que fazer isso. Tá certo? Já fazer com a tua namorada. Seja lá da religião que vocês tiverem, culto do lar não é só o espiritismo. A religião que você tiver, qualquer uma é muito boa. Mas se você não fizer isso, a sua equipe não vai estar preparada, você não vai construir um melhor exército, pessoas que você pode confiar. Olha esse exército dos chineses, que coisa interessante, né? Olha como eles eram obedientes, olha. O verdadeiro fundamento de qualquer empresa é formar exércitos próprios, porque não pode haver soldados mais fiéis, nem mais verdadeiros, nem melhores do que aquele que você mesmo formou. Você confia no teu filho, você sabe quem é ele, você formou ele. Se cada um deles individualmente for bom, todos juntos, olha lá, a sinergia, ainda serão melhores quando comandados por você, por um chefe, um príncipe, prestigiados e cuidados por eles. Então você tem que prestigiar a sua equipe, você tem que cuidar dela, e eles serão melhores, preparados e capacitados. A arte de guerrear. Deve um príncipe não ter outro objetivo, nem pensamento, nem tomar como arte sua coisa alguma que não seja a guerra, sua ordem e disciplina, porque esta é a única arte que compete ele. Ele não pode tirar isso da cabeça. Essa é a sua função, cuidar da equipe, cuidar da família. O príncipe que pensa mais em refinamento do que nas armas,
perde o seu estado, ou um pai perde o controle da família. A guerra durante a paz. Se está tudo bem, se a família está bem, se a sua empresa está bem, se tudo está legal, o que fazer? Um príncipe não deve jamais afastar o pensamento do exercício da guerra, e durante a paz deve praticar ainda mais do que durante a guerra. Porque durante a guerra ele está na prática, na paz ele tem que fazer treinamento. E aí como é que passa isso? Treinamento prático e teórico, mapeamento. Duas maneiras de guerrear na paz. Primeiro, conservar organizados e treinados seus exércitos. Exemplo, com caçadas. Em treinamento a gente chama isso de simulações, que acostumam o corpo ao desconforto. Você está ali naquele embate. Segundo, conhecer o país, o que permite planejar a defesa e depois conhecer os lugares estrangeiros. Quer dizer, usar o momento da paz para ter uma equipe treinada, disposta, e você com mais conhecimento, e a equipe também. Treinamento e mapeamento. A história como exercício mental. Qual é o exercício que o chefe tem que ter na mente? Primeiro, que a história escreve. Ler a história e refletir sobre as ações dos homens excelentes, ver como se comportaram nas guerras, examinar as causas de suas vitórias e derrotas, a fim de poder escapar destas e imitar aquelas. Então você aprende com a história, aonde que eles ganharam, aonde que eles erraram. E o que eu não devo repetir? O que eu devo repetir? Então, olha o que diz Maquiavel. Alexandre Magno, que imitava Aquiles, de César, que imitava Alexandre, de Cipião, que imitava Sírio. A gente sempre aprende com a história. Incentivar talentos. Deve um chefe abrigar os homens valorosos e honrar os excelentes em uma arte qualquer. Além disso, deve estimular seus concidadãos a desenvolverem suas atividades. Deve patrocinar prêmios, olha a motivação, a quem quiser realizar essas coisas e qualquer um que intente melhorar o seu estado, a sua empresa ou a sua família. Por isso ele deve estar sempre motivando a equipe lá. Deve manter o povo entretido com festas e espetáculos. Olha a alegria que falávamos no início. Tá certo? Porque senão, é que nem aqui, a gente vai fazer esse mundo de palestras, são 12, depois conta. Tem que ter música, distração, senão a gente não aguenta. Desempenho organizacional, qual deve ser? Olha, diz Mazzini, citado por Ubaldi, os bons tornam boas as más organizações e os maus tornam mais as boas. Então, se aí tem um funcionário mau, ele tem que ficar ou num local muito restrito ou tem que ser despedido de qualquer forma de comando naquela função. Qual é o estilo de liderança, então, que você tem que dar para o seu chefe, para o seu funcionário? Nada, olha só, importantíssimo, nada é tão desigual como um tratamento igual para desiguais. As pessoas não podem ser tratadas como rebanho, são diferentes um do outro. Ah lá. Então, já diz o líder 1 minuto, né? Ken Blanchard. No início, ele precisa de muita direção, e você tem que ir lá e fazer e mostrar para ele. Depois ele precisa de orientação, você vai ficar do lado para ver ele fazer. Aí depois você pode se afastar um pouco mais, mas tem que dar incentivo e dizer para ele, você é capaz, você consegue. E depois ele faz sozinho a delegação. Tchau, fui, vou viajar, você cuida daí que vai dar tudo certo. Porque agora ele chegou no máximo do seu desempenho. E aí o que é necessário? Olha, diz Blanchard, é difícil encontrar gente que tenha bom desempenho. Elas não crescem por aí nas árvores. Na realidade, na maioria dos casos, é preciso treinar as pessoas para elas terem bom desempenho. E isso implica boas aptidões de diagnóstico,
veja o que eles estão precisando e dá treinamento para isso. Não surge alguém capacitado de uma hora para outra. Não é assim. Tem que ter muito esforço e dedicação. Por fim, você tem que repreender também o funcionário. E como você repreende? Preste atenção que esse é o ponto principal na hora da repreensão. Eu não vou ler isso tudo, porque também não há necessidade. Você tem um problema, não deixa para depois. Chama ele, diz que quer falar com ele, e diz para ele como você está se sentindo. E se você vai repreendê-lo, presta bem, é porque você quer ele. Porque se você não quer, você não manda embora. Mas se você quer, por isso que você repreende. E você vai repreender de que forma? Desvalorizando ele? Não, diz quanto você gosta dele. Eu espero muito de você, eu confio em você. Mas o que aconteceu, amigo? O que nós podemos fazer? Não fiquei satisfeito com isso. Quero te ouvir. Aí a situação muda de quadro. E depois diga para ele, terminou, tá? Falamos, acertamos, tá claro? Isso ficou claro para você? Ficou claro para mim? Ficou? Acabou. Não pode assim, chega no outro dia, na empresa, estão todos lá no café da manhã, você entra, olha para ele e faz assim, tá vendo? Não, passou, aquilo é daquele dia, acabou. A repreensão não pode ficar se avolumando, que toda vez que ele olha para você, não vê o amigo. Se você repreendeu, e repreendeu com liderança maior, é porque você é amigo. Eu já não vos chamo de servos, diz Jesus, e sim de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe, por isso que eu vos chamo de amigo. Se nós não levarmos esse conceito para a nossa vida, para o exercício da liderança, algo está errado. Isso está em João, no capítulo 15. E por fim, o conceito de família organizacional. Esse é a realização máxima da sua organização. Quanto amo a equipe? Vivo por ela? Sinto-me parte da família? O que faço para que seja uma comunidade na qual cada um se sinta acolhido e compreendido? Essa tem que ser a última reflexão do chefe. Olha lá. Amo a minha equipe, vivo por eles, estou acolhendo eles, compreendo eles, sinto que sou parte da família deles. Esse é o grande chefe. Ele vai na frente, se veste igual aos outros, pertence aos outros, ama os outros, conversa com os outros, orienta os outros, vai para a cruz com os outros, dá ensinamento para cada um, come constantemente com eles, está com eles, divide o pão, divide o vinho, mostra amor em plena dor, mas também nas alegrias. E diz que eles não deveriam jejuar por enquanto que o noivo estava presente na festa, que a presença dele era uma festa, e que por isso não merecia esse jejum, mas na hora da dor estava junto, dividiu o pão, dividiu o vinho, orou com eles, pediu o Pai por eles e foi para a cruz dar o exemplo. Esse é o chefe, esse é o grande líder, esse vai ser o grande construtor, o pilar, a base da nova civilização do terceiro milênio. Por isso que diz o professor Pietro Baldi, Cristo é a última palavra. Cristo, e com Cristo ele termina o seu último livro e coloca ponto final. Dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual fez-se homem, embora... E entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra, a fé pregando, a fé que nos consola, ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar, o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora,
fugindo do dever, manchando a história. Entrai, que a concepção biológica de poder, analisada e vivida pelo professor Pietro Aliori Ubaldi, é luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus e me inclua nas orações de vocês. Agradecemos imensamente as palavras inspiradoras, né, do nosso companheiro. E aí eu convido o nosso colaborador Marquinhos para entregar uma lembrança do nosso congresso para você, Jorge. Palmas, pessoal. Muito obrigada.